Oi pessoal, bem-vindos a esse vídeo sobre qualidade de ajustes em método menos quadrados. Essa é a primeira das nossas aulas no ECE e esse é o primeiro tema que a gente vai abordar. É uma continuação dos temas que a gente estava abordando antes do fim das aulas, antes das aulas serem suspensas. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é o resumo da aula a gente vai ver uma definição do coeficiente de determinação, ou seja, do R quadrado, né, que é o coeficiente que determina a qualidade do ajuste. Depois, esse vai ser o mote desse primeiro vídeo. A aula vai ser dividida, então, em 4 vídeos. O primeiro vídeo é a definição do coeficiente. O segundo vídeo é um exemplo usando os dados da aula 9, que era um ajuste linear que a gente fez, em uma planilha, e aí a gente vai calcular o R quadrado lá, na mão, e depois com o gráfico da própria planilha. E no exemplo 2, que é a segunda parte da aula, é um segundo vídeo, ou o terceiro vídeo da aula, a gente vai fazer o mesmo trabalho no Jupyter Notebook. E por último, o quarto vídeo dessa aula, a gente vai, então, apresentar um outro modelo, ajustado aos mesmos dados, porque isso vai dar, então, uma qualidade diferente de R2, né? Um valor diferente de R2, o que significa uma qualidade diferente de ajuste. Por que a gente vai fazer isso? O que quer dizer o R2, na verdade? Por que a gente faz essa definição? Porque você pode ter, por exemplo, um conjunto de dados, você pode ter um ajuste qualquer aqui, né? Você tem um conjunto de dados aqui, x e y, e você tem lá um conjunto de dados aqui, e você pode falar, eu vou fazer um ajuste de reta, me parece uma reta ser o mais legal aqui. Então, você vai fazer uma reta aqui, assim. Mas pode ser que se você ajustar uma exponencial, ele também dê um bom ajuste. Um logarítmico pode ser também um bom ajuste. Então você não sabe a princípio, às vezes só de olhar, às vezes olhando você já vê, de repente a curva sai completamente dos dados para cá, ou sai completamente dos dados para lá, etc. E aí você sabe que esse modelo que você usou, só de olhar você já sabe que ele é ruim. Mas muitas vezes, se o ajuste for bem feito, se os dados estiverem razoavelmente próximos, às vezes você não consegue distinguir entre um modelo e outro só de olhar. Então você precisa de um critério que seja mais confiável, um critério objetivo, um critério numérico, né, em que determine para você qual dos ajustes representa melhor o conjunto de dados que você tem à sua disposição. Tá? Então é isso que é o fundamental do R2. Em se tratando de método dos mínimos quadrados, o método dos mínimos quadrados ele também é usado como uma forma de estimação, ou seja, você tem um conjunto de dados e você quer estimar um determinado comportamento, ou esses dados correspondem a alguma observação, alguma coisa que você quer estimar, os parâmetros, para dizer qual é o valor, né, entre esses parâmetros, no caso da reta, o A e o B, você quer estimar esses parâmetros, então o método dos mínimos quadrados faz isso, ele estima esses parâmetros. Só que, às vezes, você quer saber a qualidade desse ajuste além do R quadrado. Porque o método dos mínimos quadrados, aqui a gente está apresentando no escopo do curso de cálculo numérico, mas ele também é uma ferramenta de análise estatística dos dados. Então, você precisa de outros dados com mais rigor estatístico, e o principal dos dados de rigor estatístico de qualidade do ajuste é conhecido como o Q quadrado ou Q quadrado reduzido. Existem outros mais elaborados, mais complexos, mas o mais comum que vocês eventualmente vão ver no futuro é o Q quadrado reduzido. E isso pressupõe que os seus dados, de alguma maneira, seus pontos experimentais, ou seus pontos, sua informação que você tem para construir esses pontos aqui no gráfico, eles têm algum nível de incerteza. E esse algum nível de incerteza tem que ser representado e ele entra no modelo do método dos mínimos quadrados. Então, é essencialmente a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui, mas ele sofre uma modificação para inserir essas incertezas. Se a gente não vai ver, isso está fora do escopo do curso de cálculos numéricos, mas é bom vocês terem em mente que isso existe no futuro e que vocês eventualmente vão ver isso em outras disciplinas, tá? Especialmente aqueles que forem fazer pós-graduação ou que se interessarem mais pela ciência de dados e forem atrás disso, pode ser que acabe entrando nesses testes de ajuste mais elaborados com Q quadrado reduzido, e tem outros ainda mais avançados do que esse, que fogem até muitas vezes do escopo do curso de graduação em física, por exemplo. Vai além do curso de graduação em física, que é um lugar onde, teoricamente, a gente tem que saber sobre Q quadrado e Q quadrado reduzido. Muito bem.
Então, o que, que a gente vai ver agora nesse vídeo, essencialmente? Então, a gente vai ver a definição do coeficiente de determinação, tá? Definição do R2. Então, a gente quer determinar a qualidade do ajuste. Como é que você determina a qualidade do ajuste? Então, de novo, a gente faz um esbocinho aqui, tá? Então, você tem lá uma certa quantidade de dados, e aí você tem uma curva aqui. O quão mais perto desses pontos você tiver, é melhor para os seus dados. Quer dizer, se você consegue fazer com que a aproximação seja melhor do que uma outra aproximação que passe por aqui, assim, você vai falar, não, esse aqui é melhor, então esse cara está mais próximo, ele representa melhor o meu conjunto de dados, então esse ajuste é um ajuste que eu quero dizer que ele é melhor do que o outro. Então você tem que medir de alguma maneira o quão bem ele descreve os seus dados. Tá? Então, para realizar isso de maneira quantitativa, existe esse coeficiente de determinação. Né? Determinação por quê? Porque ele determina o quão ele é capaz de determinar o comportamento dos seus dados a partir do ajuste que você fez. Tá? Ele é chamado de R quadrado. Tá? Tem uma explicação, ele tem uma origem também na estatística, isso daqui. E ele é uma espécie de coeficiente de correlação ao quadrado. Então, se vocês forem pesquisar o coeficiente de correlação de Pearson, se você pegar o coeficiente de correlação de Pearson elevado ao quadrado, você vai encontrar o R quadrado. Tá? E o que, que significa? O que, que o R quadrado, então, representa? Ele é limitado no intervalo entre 0 e 1. Isso significa que quanto mais para perto do zero, pior é o seu ajuste. E quanto mais para perto do 1, melhor o seu ajuste. Isso é em linhas gerais, tá? Mas você tem que tomar um certo cuidado, porque como eu falei que esse R quadrado é associado com o coeficiente de correlação, isso significa que se você tiver um conjunto de dados que seja diferente desse daqui, vamos dizer, que seja uma coisa um pouco mais que se aproxime mais a uma constante, quer dizer, você tem a distribuição dos pontos é mais assim, ou seja, você tem uma reta eventualmente que pode ajustar esses pontos, mas ela é bem pouco inclinada, você pode ter um R quadrado pequeno. Por quê? Porque ele vai dar, de certa maneira, o coeficiente de correlação desses pontos, do x com o y. Então, se o x e o y forem pouco correlacionados, existe uma chance grande de você ter um R quadrado pequeno sem que seu ajuste seja necessariamente ruim. Tá? Então, você tem que tomar um certo cuidado para quando o valor é muito próximo de zero. Se os pontos forem muito na horizontal, isso é uma possibilidade de acontecer mesmo que o seu ajuste seja bom. Mas, no geral, quando o R quadrado é alto, significa que ele corresponde bem aos seus dados. E o que é um R quadrado alto? Depende do tipo de coisa que você está analisando. Se você está analisando um experimento de física, onde você tem uma situação de ciências exatas, onde se você fez um experimento muito bem feito, você vai esperar que a correlação dos dados seja maior do que 0,95, o seu R quadrado seja maior que 0,95. Se for coisa das áreas de humanas, por exemplo, qualquer coisa acima de 0,75 já começa a ser considerado bom. Então, em economia, em alguma coisa desse nível, R quadrado da ordem de 0,8 já é bom. Tá? Já costuma ser considerado bom. Então, isso depende muito do tipo de universo que você está. Tá legal? Bom, ah, bom, então, do ponto de vista prático, como é que a gente acaba determinando o valor do R quadrado? Tá? A gente vai precisar, assim como no cálculo dos parâmetros do ajuste linear que a gente fez, que é o único que a gente realmente acabou abordando, e as curvas não lineares a gente usou o método da linearização para usar o mesmo formalismo do ajuste linear. Da mesma forma que no ajuste linear a gente faz aquelas somatórias de x, somatórias de y, a gente precisa então de mais algumas somatórios, tá? Então a gente precisa definir esses três somatórios que essencialmente são a soma dos quadrados da regressão, a soma dos quadrados dos resíduos e por último a soma dos quadrados totais, tá? Então, o que é cada uma dessas coisas? Então, vamos lá, soma dos quadrados da regressão essencialmente é o seguinte, essa expressão aqui eu vou reescrever aqui na lousa para maior clareza. É o SQReg é igual
somatório em I de G de xi menos y barra ao quadrado. E o que é esse y barra ao quadrado? O y barra ao quadrado, como está aparecendo aqui nessa expressão, aqui, ele é a média dos valores de y. Então, você pega, por exemplo, você tem um gráfico aqui, x, y, e aí você tem seus pontos aqui. Tá? Então, você tem o y1 aqui, y2 aqui, y3 aqui e y4 aqui. Tá? Esse ym é igual à somatória desses y dividido 4. Tá? Então, ele é um valor mais ou menos aqui no meio. Tá? E aí, o que a gente está fazendo? E o que é o g de xi? Quem é o g de xi? O g de xi é a função que a gente ajustou. Tá? Nesse caso, seria uma reta. Tá? Então, você calcula o g de xi em cada ponto. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, eu vou refazer esse gráficozinho, esse esboço de gráfico aqui, para não ficar muito poluído. Então, a ideia é a seguinte. Então, a gente tem aqui, a gente tem os nossos pontos experimentais aqui, ou sei lá, que pontos são esses. A gente tem a nossa reta aqui, passa por aqui. E a gente tem o valor do y médio aqui, assim. Tá? Então, aqui é o y médio. Então, o que é esse valor aqui, essa diferença aqui? Então, o g de xi é esse valor aqui, calculado no x1. Aqui a gente tem o x1, aqui a gente tem o x2. Então, aqui é o valor calculado. Aqui é o x3. Então, aqui é o g de x. Tá? Então, aqui é o g do x1, aqui é o g do x2, aqui é o g do x3 e aqui é o g do x4. Tá? Então, quando a gente fala que ele está calculando essa diferença aqui, é a diferença daqui até aqui. Da bolinha gorda até aqui, da bolinha mais gorda até aqui, da bolinha mais gorda até aqui. Então, essas distâncias aqui é a soma dessas distâncias ao quadrado. Por quê? Porque se ele simplesmente somar as distâncias, por exemplo, ele quer saber o quão esse ajuste se afasta da média, por exemplo, tá? Da média dos y. Cada valor calculado se afasta da média dos y. Ao você fazer isso, se você somar tudo, alguns desses valores vão ser positivos, né? Esses aqui vão ser negativos e esses aqui vão ser positivos. A soma vai dar zero, ou vai se aproximar de zero. E você não quer perder essa informação. Então, o que você faz? Você leva ao quadrado e aí você vai ter todos os valores positivos e quanto maior forem as distâncias, maior é, é o valor da soma total. Tá certo? Então, essa é a soma dos quadrados da regressão. Se você for pensar bem, é mais ou menos como se fosse uma medida de uma espécie de desvio padrão, sem dividir pela raiz de n, vamos dizer assim, porque você está medindo a distância em relação à média dos valores, só que seria a desvio padrão em relação à média da função. Então, a função que você ajustou, qual a distância em média que ela está da média dos pontos? Qual a distância que ela fica em relação à média dos pontos, tá? Calculado em cada ponto. Em seguida, então, a gente vai calcular a soma dos quadrados dos resíduos. Então, primeiro de tudo, você precisa saber o que é um resíduo. Tá? Então, o resíduo ele é o seguinte. Vamos fazer uma representação aqui bem simplificada para ficar mais visível aqui. Então, a gente tem o x e o y, e a gente vai representar só um ponto. Então, a gente tem um ponto aqui e a gente tem a nossa reta aqui. Tá? E aí, o que é isso? Isso daí é o seguinte. É o g do x, o resíduo R, e é o g do xi menos o yi. Então, esse aqui é o nosso g de x. E o valor calculado aqui, então aqui é o x1, por exemplo, e aqui é o y1. Tá? E aqui é o g do x1.
Então, essa diferença aqui é o resíduo. Então, o resíduo é o seguinte, uma vez que você fez o ajuste, você vai lá e pega o valor exato do valor x exato do qual fazia parte do seu conjunto de pontos e calcula esse ajuste e vê o quão próximo ele chega, o quão bem ele estima o valor real, vamos dizer assim, daquele y que você tinha ali. Tá? Então você tinha esse ponto aqui, você tem uma reta, o quão próximo ele está desse ponto, o quão bem esse seu ajuste foi bem desenhado, o quanto ele está perto do valor original do yi. Tá? Então, esses são os resíduos. E aí, de novo, a mesma lógica se aplica aqui. Se você somar, vai ter um resíduo para cá, outro resíduo para cá e assim por diante. Se você somar tudo, vai dar zero ou vai dar um número que tende a zero. Tá? Então, você faz o quê? Você leva esses valores ao quadrado, né, para você pegar os termos positivos e negativos. Você quer o módulo deles, na verdade. Mas a gente já viu que o módulo tem um problema de diferenciação, ele não é diferenciável no ponto zero, né? Então você quer que ele seja diferenciável em todo o domínio, você faz o x quadrado. Você eleva ao quadrado essa distância. Essas pequenas distâncias, os resíduos. E aí você soma tudo. Tá? E é isso que quer dizer essa soma dos quadrados dos resíduos. Depois, soma dos quadrados totais é o seguinte. Como a gente vê aqui na expressão, é o y médio menos o yi e tudo isso elevado ao quadrado. O que significa isso? Vamos olhar aqui de novo um esboço aqui. A gente tem lá, né, eixo x e y, a gente tem o valor do y médio aqui em algum lugar, a gente tem os nossos pontos aqui, tá? E aí a gente tem aqui o y médio. Essas diferenças são essas diferenças aqui, tá? Então, isso aqui tem um jeitão de variância, tá? Desvio padrão, eu falei desvio padrão agora há pouco, né? A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, isso tem um jeitão de desvio padrão, ou de variância, no caso. A única diferença é que o desvio padrão, normalmente, ele é dividido por n ou por n-1, dependendo se você está falando de desvio padrão ou de variância da população ou variância de uma amostra. Tá? Mas você não tem essa divisão por n. Ele dá uma medida de dispersão. Ele é parecido com um desvio padrão. Então, é o desvio padrão dos dados com ele mesmo. O soma dos quadrados da regressão é uma espécie de variância da função em relação à média dos dados. Então, um com o outro, a princípio, pode se cancelar. Você pode dizer comparar um com o outro. Tanto é que aqui na definição você vê que o y médio ele aparece na frente, ele aparece com sinal positivo. E no soma dos quadrados da regressão, se a gente voltar aqui 2 slides, a gente vai ver que ele aparece com sinal negativo aqui. Isso daqui implica que quando a gente for fazer uma soma vai ter um cancelamento. Se a gente somar esses elementos, vai ter um cancelamento. Tá? E que cancelamento é esse? Esse cancelamento vai levar ao fato de que uma outra forma de você escrever isso aqui é que o SQT, ou a soma dos quadrados totais, é igual à soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados do resíduo. E a gente pode interpretar isso graficamente. A gente pode fazer uma demonstração gráfica dessa igualdade. Tá? E como é que eu faço isso? Então, de novo, eu vou apelar para mais um esboço gráfico, tá? Então, a gente tem aqui um eixo... Opa, ficou bem torto aqui, né? Y e o X, tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter os diferentes pontos aqui, tá? Então, o que é o SQ reg? Ele é uma soma do G de X i menos o Y médio ao quadrado. E o SQ dos resíduos, né, a soma dos quadrados dos resíduos é o somatório de G de xi menos o y i ao quadrado. Então, quem é o nosso G de xi aqui? O nosso G de xi a gente vai representar aqui com a linha, vamos representar com uma linha reta, tá? E a nossa linha reta, nesse caso, ela passa por aqui, assim. Tá? Então, esse é o G de xi. É o G de x. Tá? O G de x é a linha marrom.
E aí, a gente tem também nessa brincadeira o ym aqui, tá? Então, o g de xi é o que a gente representou em marrom. O y barra, a gente vai representar aqui. Ele vai ser em algum lugar mais ou menos aqui, assim, tá? É o y barra. A linha laranja que não está muito clara aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer ela ficar mais clara. Passando esse lápis vermelho por cima aqui. Ficou um pouco mais claro. Beleza. E aí, o que vai acontecer? O que é esse cara aqui? Esse é o g de xi menos o y barra, tá? Então, esse é a soma dos quadrados da regressão. É o g de xi, que é essa curva aqui, menos o y barra. É a distância daqui para cá, tá? Então, esse primeiro cara aqui, g de xi, é... Cadê? A soma dos quadrados totais. Eu preciso colocar a soma dos quadrados totais para fazer sentido aqui, né? A soma dos quadrados totais vai ser igual ao somatório em i de y barra menos yi ao quadrado, tá? Então, quem é esse primeiro aqui? Esse primeiro aqui é essa distância daqui para cá, tá? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, tá? Quem que é esse SQ reg? É o g de xi até o y barra. Então, é o g do xi até o y barra. A cor que a gente escolhe aqui, a gente pode escolher essa canetinha vermelha aqui. Então, o g do xi é calculado aqui, né? Então, a distância dele até o y barra é essa daqui. Tá? A distância até o y barra é essa daqui. Distância até o y barra aqui é essa daqui pequenininha. Aqui é essa. E aqui é essa. Tá? E a soma dos quadrados dos resíduos é a distância entre esse aqui e esse aqui, tá? Para cada ponto. Então, a gente vai colocar... Eu espero que essa cor aqui funcione. Vamos ver se vai funcionar. É essa aqui. Não é muito, não distingue muito da cor original ali, né? Do azul original. Vamos ver esse aqui. Tá? Esse é esse cara aqui. Aqui, daqui para cá. Esse daqui para cá. Esse daqui para cá. E esse daqui para cá. Então você pode ver que a soma dos quadrados totais foi o que eu representei pela cor vermelha aqui, pela caneta vermelha. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem que esse aqui é o vermelho, que é o SQT, é a soma desse aqui, que eu representei com a caneta azul. Caneta azul, com esse azul escuro aqui. Tá? Então, esse é a soma desse com esse. E esse é a soma desse com esse, na verdade a diferença, né? Esse é a soma, aqui o vermelho é a soma desse com esse, ou a diferença, e assim por diante. Então, a gente pode dizer então que o SQT, na verdade, é a soma desses dois aqui, que é o que a gente está mostrando aqui. Tá legal? Então, eu acho que isso aqui é uma demonstração razoável, não é uma demonstração formal. A demonstração formal seria pegar essas duas somatórias, somar essas duas aqui e chegar nessa daqui. Tá? Isso é um exercício interessante para quem quiser fazer. Tá? Mas eu acho que para o nosso propósito é só você mostrar que eles são complementares, ou seja, a soma, as três diferenças aqui, elas se complementam através de uma soma. Tá bom? Muito bem. E aí, como é que a gente usa tudo isso para calcular o r quadrado? Então, para calcular o r quadrado, o que a gente faz é pegar a razão entre a soma dos quadrados
da regressão e dividir pela soma dos quadrados totais. Tá? E aí, como esse aqui é igual a esse mais esse, então na hora que você coloca, você pode reescrever. Como você pode escrever que SQT é igual a SQReg mais SQRes. Então você pode escrever simplesmente que, se você isolar o SQReg é igual a SQT menos SQRes. E o que a gente tem aqui, nesse primeiro termo aqui? A gente tem que o R quadrado é igual a SQReg dividido por SQT. Substituindo isso aqui, a gente fica então com R quadrado é igual a SQT, que é SQT menos SQRes. É igual, como é o mesmo denominador, é só a soma de duas frações. SQT sobre SQT menos SQRes sobre SQT. E aí, então, isso aqui é 1. Então, a gente fica aqui, R quadrado é 1 menos SQRes sobre SQ. E aí, fica evidente que quanto menor for os resíduos comparado com a soma dos quadrados totais, mais próximo de 1 o R quadrado vai ser. E o que significa o quadrado dos resíduos, ou soma dos quadrados dos resíduos ser muito pequena? O que significa isso? Isso significa o seguinte, significa que você tem o seu conjunto de dados, né? Vou fazer dois esboços aqui. Então você tem, num esboço aqui, a gente tem os pontos assim, e a reta passando aqui, e a gente tem outros pontos aqui assim, e a reta passando aqui. Então veja, nesse caso aqui, o R quadrado vai ser bem maior do que o R quadrado aqui. Tá? Por quê? Porque aqui a distância que vai ser calculada aqui, essa distância é o que a gente chama de resíduo. Né? Então aqui é o resíduo de um ponto, aqui é o resíduo do outro ponto, aqui é o resíduo do outro ponto. E aqui são os resíduos são menorzinhos. Tá? Então, quanto menor o resíduo, menor o valor. Mas veja, e como se não bastasse, quanto maior essa distância aqui, a gente tem que levar em consideração que, conforme essa distância vai aumentando, também pode aumentar o SQT. Tá? Então, o que vale mesmo é o fato de que o SQRes seja muito pequeno comparado com o SQT. Tá? E é isso. Com isso, a gente então tem a expressão, a gente consegue calcular o R quadrado. E aí, agora, a gente vai fazer os outros 3 vídeos, onde eu vou apresentar para vocês os exemplos. A gente vai calcular o R quadrado em 3 exemplos diferentes. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.